Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Seja bem-vindo em mais um vídeo no canal. Para vocês que estão chegando agora, né? Seja bem-vindo, né? E se inscreva aí para nos ajudar, né? E já deixa o like. E para vocês que são inscritos, né? Já deixa o like aí, deixa um comentário aí lindo pra gente, né? Então, meus amores, assim o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para mais pessoas e o canal vai crescer aqui, né? Então, meus amores, mas hoje eu vim conversar um assunto muito sério aqui com vocês, né? Eu não poderia deixar de compartilhar isso aqui que está acontecendo aqui em casa, né? Então, meus amores, essa semana a Esté ficou muito doentinha. E eu, né, como mãe, né, gente, como todas as mães, muito preocupada, né? Mas acreditei, confiei, né? Orei, né? E creio no Senhor que vai acabar tudo bem, né? É, a Esté, gente, passou muito mal essa semana. A Esté, ela queria muito brincar num parquinho que tem aqui perto de casa. E aí eu deixei ela ir, né? E eu não sei se isso aconteceu ou no parquinho ou na escola, né? Que aí outro dia a Esté foi para a escolinha. E aí ela chegou, né, falando para mim, mamãe, de tarde, né, eu passei mal na escola. Aí eu falei, minha filha, o que você tá sentindo? Aí ela falou assim, mamãe, tava sentindo dor no corpo, dor na perninha, dor no bracinho. Falei, minha filha, mas você falou pra professora que você tava sentindo, né, essas dorzinhas? Aí ela falou, não, mamãe, não falei não. Tá. Aí, gente, passou, né? Eu também fiquei assim, observando. Aí chegou a minha sobrinha aqui em casa, que eles iam remendar o pneu do carro, né? Para poder o homem da oficina vir buscar, né? E até então, o homem nem veio buscar o carro até hoje, né? Que ele tá estragado. Mas Deus faz as coisas tudo certo, né? E aí eles veio de carro, né, para remendar o pneu. Aí quando foi de noitinha, está brincando, eu vi que ela ficou meio assim, né, perrengada ali no sofá. Aí eu falei, o que que foi, minha filha? Ela falou, mamãe, me ajuda que tá doendo meu bracinho, minha perninha, tá doendo, mamãe, né, meu dedinho tá apertando. E aí eu já fiquei desesperada, né? Mais do que depressa. Falei pra minha sobrinha, vocês levam nós lá no hospital, que a gente paga, né? Dá o dinheiro da gasolina, né? E aí, tá. Aí levamos a Esther, né? Correndo pra lá. E nisso eu tinha dado um ibuprofeno pra ela, né? Que sempre quando ela tá assim com febre, eu dou pra ela, né? Aí chegando lá, né, a Esther começou a ficar ruinzinha. E aí eu falei para as enfermeiras, falei, corre aqui que ela tá passando mal. Que eu já tava esperando e a menina passando mal ali, né? Aí elas veio tudo, perguntou o que tinha, eu fui e falei o que a Esther tava acontecendo com a Esther. Aí sentou a Esther lá, como a Esther é muito esperta, a Esther, ela começou a perguntar a Esther e a Esther começou a falar. Aí tá. Aí chegou a hora do atendimento, né? Aí o doutor foi, terminou de atender umas pacientes que estavam lá, também umas menininhas, né? Que também eu acho que tava passando mal. E aí chegou a nossa vez. Aí o doutor perguntou o que ela tinha, eu falei, né? E falei que ela começou a passar mal na escola, né? E aí o doutor falou assim, mas você perguntou para a professora, mãe, o que ela tinha lá, por que ela estava passando mal? Aí eu falei, não, eu não perguntei, porque a Esté disse que ela não comentou, né? Então ela não falou para as professoras, e nem as professoras falou nada, porque quando fala, elas vai e manda buscar, né? E eu achei estranho porque elas não mandou buscar, né? E aí, tá. Aí o doutor examinou ela tudinho, né? Viu a gargantinha dela e não era garganta inflamada. Aí, pelos sintomas, o doutor falou que era o quê? Dengue, gente, meu Deus. E para quem já pegou dengue, sabe que a dengue ela vem para acabar mesmo, né? Fora que tá ficando sequelas, né, também, né? Mas graças a Deus, gente, aí ele passou o quê, né? Passou de pirona, porque não pode de pirona infantil, não pode dar mais nada sem ser de pirona, né?
E o que aconteceu? Aí eu falei para ele que eu tinha dado Ibuprofeno, né? Aí ele pegou e falou: não, mãe, a senhora deu o Ibuprofeno antes de sair de cama, só não sabia, né? Agora não dá mais, suspende o uso de Ibuprofeno, não pode dar nada. Aí ele passou a dipirona, aí que passamos na farmácia, né? E tava fechado. Só que aí o meu sobrinho conhece o irmão lá da igreja, que ele é o dono da farmácia, né? E liga para ele que não era plantão dele, né? Sempre aqui na nossa cidade fica uma farmácia de plantão. Só que nesse dia, a farmácia que tinha ficado de plantão, o homem não fica lá. O homem vai embora para casa e tem que pegar o número dele e ligar para ele, aí ele vem. Então, aí o meu sobrinho foi e ligou para esse irmão, né, que é dono da farmácia, muito bom para atender. E ele veio, mandou o filho dele, também tá estudando para farmacêutico, né? Acho que é farmacêutico que fala, né? Aí ele foi e vendeu pra gente o dipirona com a receita, né? E nisso, gente, a gente veio embora, né? Aí eu dei o remedinho pra ela, porque quando ela chegou lá, ela tava queimando de febre, com muita dor de cabeça, né? Que ela falava que tava com muita dor de cabeça e febre e tudo. Mas, quando chegou lá, porque eu dei Ibuprofeno, ela já não tava sentindo mais febre, né? Não tinha febre mal. O doutor foi, colocou o negócio embaixo do braço, né? E aí não deu febre mais. E nem tava com a garganta inflamada. Então, tudo indicava com sintomas, era dengue mesmo, né? E ou ela pegou no parquinho ou lá na escola, né? Mas eu acho que mais foi no parquinho, porque o parquinho ali, gente, em volta tem muitas árvores, né? E aí, como tem muita árvore lá, tipo, eles custam limpar, sabe? E então fica entulhado muita coisa. E aí eu nem pensei em passar nada na perninha dela, né? Porque eu sempre passo, né? E aí nesse dia eu não passei. E foi muito rápido, né? Que no outro dia na escola ela já começou a sentir muita dorzinha mesmo. E eu fiquei muito preocupada, né, gente? Porque a gente, mãe, vocês sabem como é que é, ainda mais dengue. Dengue não é fácil, né? E, e aí, tá. Aí eu falei, o que que eu fiz? Eu falei pro meu filho, como aqui em casa, né? Quem viu outros vídeos, tem um pé de coco. Então, esse pé de coco, gente, graças a Deus, né? Ele sempre tá carregado. Acaba uma remessa e Deus já coloca outra remessa, né? Que ela serve para remédio. Aí, eu falei, Luiz, vai lá e tira um coco, né? E abre lá e tira a água de coco para mim, que eu vou dar pra Esther, né? Porque a Esther, gente, ela já não tava comendo, né? Aí, assim ele fez. E aí eu comecei a dar, gente, o dipirona pra ela na dosagem certa que o doutor passou, 15 gotinhas, né? Porque ela tá com 14 quilos, nem pouquinho, deu 15 gotinhas. E aí eu comecei a dar, né, naqueles copinhos de xarope, água de coco. Aí coloquei na geladeira, né, esfriou um pouco, aí continuei dando. E assim ela foi recuperando, né, e eu sempre prestando atenção. E nesse dia, gente, e aí tá. Aí no outro dia, o que aconteceu, né? Num dia eu levei ela no médico e no outro dia ela já não foi, porque ela tava doentinha, não foi pra escola. E aí, de manhã, né, ela começou a sentir muita dor, né? Eu tinha dado uma inalaçãozinha para ela, né? Porque ela também já estava começando a gripar, também que a Esté é desse jeito. Aí misturou os dois, gente, né? E tá. Aí terminei da inalação, passou um pouco, não sei se foi o remédio da inalação, né? Que eu também não pensei ali. Não sabia, né, gente? E aí a Esté começou a falar, mamãe, tá doendo, mas começou a doer as pernas, os braços de novo, sabe? Mamãe, tá doendo os braços, as pernas, minha garganta tá doendo, minha cabeça. Começou a pedir ajuda e chorar, sabe? E eu, né, eu peguei ela, assim, de uma vez, assim, como, gente, aqui tem um carro aqui na área, mas uma que eu não sei andar e o outro tá estragado, o nosso carro não tá saindo do lugar, né? E aí só tem a bicicleta, né? E aí, gente, eu peguei, né? Ela começou a chorar, eu levantei com ela do sofá e peguei, vim pra cozinha e comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, ela chorando, deitei ela assim no ombro, né? Aí comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor,
Não, se o Senhor é o Deus da minha vida, né? Se o Senhor me deu o dom de interceder pela minha casa, pelos meus filhos, né? E então, Pai, se o Senhor me deu o dom de cura, comecei a falar que o Senhor cura ela agora, em nome de Jesus, né? Que o Senhor me deu ela, né? Boazinha, eu não aceito, Pai. Aí comecei a falar, comecei a orar, orar, orar. Pedi o Senhor, e aí como eu já tinha dado o remédio para ela tudo, né? Claro que se tivesse mais difícil, né, gente, eu ia pegar e já ia com ela pro posto, né? E o posto aqui é longinho, né? Porque aqui eu moro na descida e é subida, né? Mas pros filhos da gente, a gente não mede esforço, né? E aí, graças a Deus, aí ela foi acalmando, e o Senhor colocou ali a cura nela. E ela só foi melhorando, gente, depois dessa oração, sabe? Desse desabafo com o Senhor ali. E aí, gente, ela só foi melhorando, melhorando, graças a Deus, né? Ela foi, assim, ela já não tava reclamando mais das dorzinhas no braço. Deus é maravilhoso, né, gente? Ele cura mesmo, sabe? Ele é o Deus de antigamente e de hoje também. Quando a gente pede com fé, ele ouve nossas orações, né? Então temos que ser grata ao Senhor por tudo. Então eu sei, gente, que a Estela não tá sentindo dor nos braços, ela não tá sentindo dor nas pernas, ela não tá, gente, sentindo dor de cabeça mais, a febre, né, cortou mais, graças a Deus, que tava dando toda hora, né, e agora não tá mais. Ela não tá reclamando, gente. Ontem ela almoçou, né, arrozinho, feijão, né, carninha, então ela ficou bem melhor, graças a Deus, né. E aí hoje eu vou lá na rua e vou comprar algumas coisinhas que ela gosta também, né, para ela poder comer, né, porque eu vou aí é isso, gente, que eu queria contar para vocês, né? E deixar um alerta aí, né? Nunca mande seus filhos, seus presentinhos de Deus, sem alguma coisa, né? Passada no corpo, né? E foi isso que aconteceu. Eu não passei nela, né, gente? Inclusive, vou comprar um repelente hoje, porque eu sempre tenho um olhinho aqui em casa, eu passo de pele e tudo, que é muito bom, né? Aquele olhinho Johnson diz que é muito bom, mas o daqui não é óleo Johnson, gente, que tá caro, né? Mas eu comprei um outro, né, de pele baratinho, e graças a Deus não dá alergia, não dá nada nela, né, Esther? Vem cá. E aí, ela tá ali na porta, gente, né? Aí chamei ela pra vir, ela não quer vir, aí ela voltou pra lá pra assistir. Graças a Deus, tá recuperando muito bem, graças a Deus. Sei, gente, que hoje já faz uma semana, né, que a Estela tava passando malzinho, tá passando malzinho, mas agora tá bem melhor, graças a Deus. Só dela comer, né, já é uma vitória, glória a Deus. E essas dores também no corpo, porque a gente sabe que essas dores, gente, não é de Deus, né. Pra quem já pegou chikungunya, dengue, né, não sei se é a mesma coisa, mas eu acho que não é não, né. Sabe que não é fácil, né? Por isso que aqui em casa, sempre quando tem mato, ou eu arranco com a mão, ou eu vou arrancando, sabe? Esse fim de semana aqui mesmo, a gente vai dar uma limpeza aqui nesse quintal. Aí a gente limpando, eu já vou e mostro para vocês no próximo vídeo. Então, meus amores, eu queria contar muito para vocês isso aí que aconteceu aqui em casa, esse perrengue que eu passei essa semana. Fiquei muito preocupada, né? Chorei, gente, né? Mas ele chorei orando, né? E não pode, né? O doutor não pode fazer muita coisa. Eu falei, doutor, mas se ela arruinar muito, eu vou e levo ela no posto, né? E ele falou, então tudo bem, combinado então. Mas graças a Deus o Senhor colocou a mão. Tão bom a gente ser fiel, né? A gente confiar e acreditar no Senhor que tudo dará certo. Gente, então, esse foi o vídeo de hoje, né? Queria falar isso aí para vocês, relatar isso aí que aconteceu aqui em casa. Mas a Esté já tá muito bem, gente. Graças a Deus ela não quis vir aqui, porque ela tá assistindo lá dentro, né? E eu queria deixar isso aí para vocês, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. Gente, a Esté tá aqui, gente. Ela tá ainda até com uma coceirinha no braço, né, Esté? No corpinho, né? Mas tá bem melhorzinha, né, minha filha? Graças a Deus, né? E aí, gente, a Esté, ela tá com o olhinho meio murchinho ainda, que ela tá recuperando agora, né, minha filha? Mas graças a Deus tá bem melhor, né, minha filha? Você tá com muita dorzinha, né?
O Papai do Céu curou você, né? Graças a Deus, né, filha? Uhum.